Aleluia, glórias a Deus. Mensagenzinha de Deus ao seu coração, que se encontra lá no livro de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 15. Ouça essa mensagem com atenção, o que ela vem falar ao seu coração, o que ela vem te dizer a respeito desta mensagem. A cura de um paralítico de Betesda. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloquem no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhes: pois quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que foram curados não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estáis são. Não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curará. Glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, através desta mensagem. Querido e amado Deus, Pai da glória, dá-me sabedoria, abra minha mente e o meu coração, para que eu possa levar algumas explicações dentro desta mensagem. Meus amados e queridos irmãos e amigos e amigas, a todos essa mensagem, ela fala a cura de um paralítico de Betesda. Betesda era um tanque, a qual naquele lugar havia muitas pessoas, coxos, cegos, mancos e aleijados. E onde
redor daquele tanque havia um homem, ali estava um homem que há 38 anos ele se encontrava enfermo. E se aquele homem estava ali há 38 anos, quantas bênçãos ele não viu pessoas receber as suas bênçãos? Eu quero dizer para você que enquanto o anjo descia e agitava aquela água, qualquer um que tivesse enfermidade descesse naquele momento e sarava de qualquer enfermidade. Eu quero dizer para você, meus amados, que 38 anos em um determinado local esperando uma bênção. Eu não sei quantos anos você tem, nem quantos anos você tem orado em busca da sua bênção. Mas você analise que Jesus chegou no tempo certo, na hora certa, em que aquele homem necessitava. Pois ele dizia que não tinha homem algum que quando a água era agitada, colocasse ele na água. Meus amados, quantas pessoas ele viu receber a sua vida? Quantas pessoas ele viu sair dali curado? Quantas pessoas ele ficou sabendo que saiu dali com a sua bênção? E nenhum voltou para dar a mão a ele ou a outro que ali se encontrava e jogasse na água. A alegria de ser curado, a alegria da bênção era tão grande que muitos não voltavam para ajudar os demais que ali se encontravam. Mas tudo isso era para a glória de Deus se manifestar, e aquele homem está hoje aqui botado neste livro chamado Bíblia, o maior livro lido em todas as histórias da vida humana. Aquele paralítico estava ali para que a glória de Deus se manifestasse através do seu Filho, Jesus Cristo, na vida daquele homem. Eu quero falar para você que 38 anos não é 38 dias. Se você pegar o seu telefone ou uma calculadora e calcular, são muitos dias. 38 anos jazia aquele homem sofrendo à espera da sua bênção. E Jesus veio para quebrar protocolo. E esse é um dele a qual ele quebrou. 38 anos havia que aquele homem estava ali. E Jesus pergunta para ele: queres ficar sem? Ele disse: Senhor, não tem nenhum homem que quando a água é agitada me coloque no tanque para que eu fique sem. Meus amados, olha o que ele disse. Talvez ali se encontrava muitas pessoas, mas ele disse: não tem nenhum homem. E Jesus quebra esse protocolo de não ter. Mas Jesus, em forma de homem, chegou e disse, no versículo 5, olha o que fala: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Ouça o que o enfermo disse. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, antes de mim descia outro.
Sempre que ele se organizava para descer, outro descia primeiro do que ele. Por isso que a palavra de Deus vem dizer: não se prepare, esteja preparado. Como está a sua situação diante daquele que você escolheu como Senhor e Salvador da sua vida? Como está a minha situação diante daquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida? Como está? Quanto tempo eu tenho orado em busca da minha bênção? Quanto tempo eu tenho esperado pela minha bênção? Eu quero dizer para você, meus amados, não se prepare, esteja preparado. Pois ele disse: não tem homem algum que quando a água é agitada, coloque lá. Mas Jesus veio para quebrar protocolo, e ouça o que ele fala no versículo 8 do capítulo 5 de João. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aqui tem um ponto referente a esse versículo 5 até o 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Esse ponto aqui é referente do versículo 5 ao versículo 9. Ouça o que a mensagem fala. A enfermidade desse homem já durava 38 anos. Ele esperava uma prolonga frustração por não ter recebido a sua cura. Apesar de continuamente confiar em Deus, finalmente um dia foi curado. Foi em grande parte pela longa duração do sofrimento desse homem, que Jesus, com sua grande compaixão, decidiu ajudá-lo. Nunca devemos perder a esperança de que o momento de Deus agir em nosso favor logo chegará. Meus amados, eu quero dizer para você que, como a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Essa mensagem ela vem nos falar que o tempo de Deus é lindo, perfeito e agradável na nossa vida. Você repare que havia 38 anos que aquele homem esperava o seu milagre. Finalmente, um dia foi curado, foi em grande parte pela longa duração do sofrimento deste homem, que Jesus, com sua grande compaixão, decidiu ajudá-lo. Nunca devemos perder a esperança de que o momento de Deus agir em nosso favor logo chega. Não devemos perder a esperança. Eu não sei por quem você tem orado, por que você tem orado. Eu não sei se pelo seu filho, pelo seu amigo, pelo seu parente, pelo seu pai, pela sua mãe. Eu não sei por quem você tem orado, pelo seu vizinho. Eu não sei por quem você tem orado, nem para quê. Mas Jesus tem ouvido as suas orações. E o tempo dele logo chegará na sua vida, como na minha vida também chegará. Para a honra e a glória do meu Deus e do seu Deus, o tempo dele chegará na nossas vidas. Para que se cumpra a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus vem dizer lá em Números 23:19. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Eu quero dizer para você que chegará o tempo da bonança na minha vida e na sua vida. Creia somente. Aquele homem ficou são. No versículo 9. Ouça o que fala. Normalmente Jesus curava em resposta à fé das pessoas. No presente caso, porém, ele não exigiu nenhuma fé. O homem foi curado exclusivamente mediante a palavra de Jesus. Ainda hoje, pessoas podem ser curadas segundo o propósito de Deus. Olha como isso é maravilhoso. Sua presença. Ouça como isso é maravilhoso. Vou repetir esse ponto referente ao versículo 9. Aquele homem ficou são. Normalmente Jesus curava em resposta à fé das pessoas. No presente caso, porém, ele não exigiu nenhuma fé. O homem foi curado exclusivamente mediante a palavra de Jesus. Ainda hoje, pessoas podem ser curadas segundo o propósito de Deus, mesmo não demonstrando fé em Cristo. Oh, aleluia. Eu creio que hoje, neste dia que se chama hoje, Jesus chegará com providência na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu creio que neste dia que se chama hoje, Jesus Cristo chegará com a providência dele na minha vida, na minha casa e na minha família, conforme a vontade dele nas nossas vidas. A Bíblia ensina que há 3 condições quanto à fé para a cura. Primeira, a fé daquele que está sendo curado. Mateus 9, 27 ao 29. Segundo, a fé de outra pessoa em prol do sofrimento. Mateus 8, 5 ao 10. Efésios 17, do 15 ao 20. Tiago, do 5, versículo 5, 14 ao 16. 3. Terceiro ponto. A fé daquele que tem a unção para curar. 1 Coríntios 12, 9. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, se crermos que as bênçãos do Senhor chegará na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, ela chegará para a honra e a glória do nosso Deus. Não pequeis mais. A palavra de Deus vem dizendo: não pequeis mais. Depois, Jesus encontrou no templo, versículo 14, e disse-lhe: eis que já estáis são, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curará, que o que havia curado ele. E disse: toma a tua cama e não pequeis mais. Esse ponto aqui é referente ao versículo 14 e o versículo 15. Ouça o que fala essa mensagem. Jesus conclama a todos os que professam ter fé em seu nome a cessarem de
viver pecando. Jesus conclama a todos que os que proferem ter fé em seu nome a cessarem de viver pecando. Jesus não se incomoda com o nosso pecado passado. Jesus quer, como ele disse àquele homem, vai e não peques mais para que não te sucedam as coisas piores. Meus amados, mas mesmo nós, tendo recebido a bênção do Senhor, nós muitas das vezes ainda nos pegamos, falhando, sendo falho para com Jesus. Mas ele diz, aquele homem, como ele diz para mim, diz para você hoje, não pequeis mais, para que não te suceda coisas piores. Por isso que nós temos que vigiar e orar sempre, para que não caímos nas astutas ciladas do inimigo e venha nos acontecer coisas piores. Por isso que nós temos que vigiar e orar sempre. Esse é o dever de todo crente. Vigiais e orais, para que não caias em tentação, para que não caia nas astutas ciladas do inimigo. Aquele que forem verdadeiramente salvos não viverão na prática do pecado, embora não seja perfeito, nem incapaz de evitar sempre o pecado. O crente genuíno entregará a sua vida a Cristo de tal maneira que, mediante o poder do Espírito Santo, o pecado já não será a característica de sua vida. Glorificado seja Deus. Viu porque vejo essa dor vinda Pedro 1:5. 1 João sabes que o teu Deus nunca 3, versículo 9 ao 5. O que Jesus espera de quem nasceu de novo do seu coração contrasta frontalmente com os que enfalizam que o crente continuará a pecar diariamente por pensamentos, palavras e obras. Nós devemos vigiar nossos pensamentos, a nossa língua e as nossas atitudes. Os nossos pensamentos, a nossa língua, as nossas atitudes, para que Deus, para que Jesus Cristo, aquele que nós aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, venha se agradar de todos nós. Eu estou do seu lado para te ajudar, e o fim desse deserto breve vai chegar. Porque muitas das vezes nós pensamos e fazemos, e muitas das vezes nós só pensamos, mas nós não fazemos. Muitas das vezes nós pensamos em falar algo, mas de repente nós para e eu não vou falar, porque aquilo que sai da minha boca não volta mais. Por isso que devemos pedir sabedoria a Deus para que Ele venha refrear a língua. Segundo a palavra de Deus, ela vem falar que a língua é o único membro a qual nós não seguramos. Nós colocamos freio na boca de cavalo, de égua, mas nós não conseguimos domar a nossa língua e os nossos pensamentos.
São duas coisas, são três coisas a qual nós não podemos. É o primeiro olhar, é evitável. Mas o segundo nós só olha se a nossa inclinação for ruim. Às vezes nós vemos pessoas, nós como homem e você como mulher. Talvez nós vejamos uma mulher bonita. Talvez é impossível nós evitar o primeiro olhar. Mas o segundo olhar, se nós vigiar, é possível sim nós evitar. Como a mulher como o homem. As nossas atitudes, pensamentos. Talvez eu e você, nós possamos pensar, mas nós devemos repreender o pensamento maligno, o olhar ativo. A língua, nós devemos prender. Ao invés de falar, nós, Senhor, dai-me sabedoria e refreia a minha língua de falar coisas vãs. Que não saia da minha boca palavras torpes. Que não saia da minha boca aquilo que vai me condenar amanhã. Que não saia da minha boca palavras de maldição e sim de bênção. Que eu tenha sabedoria, porque a palavra de Deus diz que da mesma boca procede bênçãos e maldição. Então que saia da minha boca e da sua boca só aquilo que venha agradar ao nosso Deus. Mas muitas das vezes nós abrimos a boca e falamos aquilo que desagrada ao nosso Deus. Mas nós temos que vigiar e orar para que da nossa boca saia bênção e não maldição. Meus amados, é muito lindo a mensagem de Deus deixada nesse dia. A cura de um paralítico de Beteja. A cura. E essa cura veio segundo o versículo 9 aqui, esse ponto do versículo 9. Normalmente Jesus curava em resposta à fé das pessoas. No presente caso, porém, ele não exigiu nenhuma fé. O homem foi curado exclusivamente mediante a palavra de Jesus. Ainda hoje, ouça o que fala. Ainda hoje, pessoas podem ser curadas segundo o propósito de Deus, mesmo não demonstrando fé em Cristo. A Bíblia ensina que há três condições quanto à fé para a cura. A primeira, a fé daquele que está sendo curado. Mateus 9, 27 e 29. Segundo, a fé de outra pessoa em prol do sofrimento. Quando nós oramos pela pessoa que está enferma, ou quando nós oramos pela pessoa que vive no álcool e nas drogas. A segunda, a fé de outra pessoa em prol do sofrimento. Mateus 8, versículos 5 ao 10. Efésios 17, versículo 15 ao 20. Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Terceiro ponto referente ao versículo 9. A fé daquele que tem a unção para curar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Meus amados, isso é uma mensagem que nos traz força, que nos traz perseverança ainda mais e confiança ainda mais, que aquilo que nós temos orado, que aquilo que nós temos buscado, Jesus Cristo é fiel para cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família, na minha vida, na minha casa e na minha família, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, se estás enfermo, se tens orado, se tens buscado, confia no Senhor. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus diz nesse momento, levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, não fica te prostrado. Confias em Deus, confias em Jesus Cristo, pois o milagre, se tu crês, hoje é na tua casa. Se eu crer, hoje o milagre é na minha vida, na minha casa e na minha vida. Da mesma forma é você. Se nós cremos, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Sabe por que Jesus disse, toma a tua cama e anda? Porque ele disse, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Pois sempre que vou descer antes de mim, desce uma outra pessoa. Quantas pessoas você já não tem visto receber bênçãos e você tem orado e não recebeu a sua ainda? Olhe que aquele homem, segundo a palavra, havia 38 anos, se achava enfermo. Mas Jesus chegou no momento certo, na hora certa, para que ele recebesse a sua bênção, a sua cura e a sua libertação. Olha como isso é maravilhoso. Jesus chegar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família, e dizer, levanta-te e toma a tua cama e anda. Você tem orado, você tem buscado quanto tempo, mas hoje Jesus chega. Se você crê, Jesus chega curando, libertando e te dando força para prosseguir. Mas lá no versículo 14, Jesus também diz, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não pequeis mais para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus dá a liberdade dele, Jesus cura ele, mas Jesus também pede para que ele seja vigilante. Jesus está pedindo para mim e para você que nós vigiem e ore para que não nos suceda coisas piores do que dantes tempos atrás. Portanto, meus amados, confie, creia em Jesus Cristo, que ele chegará com o milagre na sua vida e a cura chegará na sua vida, na sua casa e na sua família. Não importa quanto tempo você tem orado, quanto tempo tem buscado, basta só você crer que Jesus chegará na sua vida, na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido e amado Deus, Pai da glória, Jesus, chega na minha vida, na minha casa, na minha família. Chega na vida dessa pessoa, na casa dela e na família dela. Em nome de Jesus. Pai querido, graças te dou por essa palavra. Graças te dou por até aqui ter me sustentado, Senhor. Chega, meu Pai, curando e libertando, meu Pai. Chega, Pai, nos presídios, nos hospitais. Chega, meu Pai, nos lados idosos. Chega, meu Pai, na casa onde tem contenda, onde tem separação, onde tem dissensão de pessoas. Chega, Pai, abrindo porta na vida dessa pessoa. Chega, Pai, entregando a bênção dela. Pois o Senhor sabe quanto tempo essa pessoa tem buscado. O Senhor sabe quanto tempo eu tenho buscado a minha bênção, meu Pai. Chega, Pai, na minha vida, na vida dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. E graças a Deus. Glorificado seja Deus.